nono ano, sejam bem-vindos a mais um encontro de biologia. E agora nós estamos no nosso terceiro bimestre, quase reta final e quase a formatura de vocês. Infelizmente não tão sonhado igual vocês imaginaram, mas igualmente especial. Então, nessa aula de hoje nós falaremos sobre um assunto muito gostoso que é preservação e conservação da biodiversidade. Então nós daremos continuidade a esse capítulo falando sobre assuntos muito interessantes. Aproveitem! Dando continuidade então à nossa unidade número 6, que trata sobre biodiversidade e sustentabilidade, nós falaremos sobre a unidade número 1, que trata sobre a preservação e conservação da biodiversidade. Na última aula, nós tratamos sobre alguns conceitos muito importantes para que a gente consiga prosseguir com essa unidade número 6. Então, a gente falou sobre biodiversidade, preservação e conservação. Todos esses conceitos, eles foram trabalhados na live no Instagram e está disponível para vocês no IGTV, para que vocês retomem esses conceitos e consigam entender as nossas próximas aulas. Toda vez que aparecer esse sinalzinho aí que a gente está observando, que é verde com caderninho e um lápis, eu vou pedir para que vocês copiem, porque são conceitos, são termos e muitas das vezes significados importantes. Então, sempre quando aparecer esse sinalzinho, é para vocês darem uma pausa e copiarem o que está disponível aqui no slide. Então, vamos falar de uma forma bem breve o que seria biodiversidade, preservação e conservação. Biodiversidade, então, é um conjunto de seres vivos que existentes no planeta como um todo ou em algum determinado ambiente. Vamos pensar, a gente estuda a biologia, a nossa disciplina chama biologia. E ela significa o quê? Bio, vida, logia é estudo. Então, a biodiversidade seria a diversidade da vida, a diversidade dos seres vivos, tudo bem? Preservação e conservação são termos que muitas das vezes entram em conflito e são facilmente confundidos. E aí eu coloquei uma imagem aqui para que vocês observem e a gente consiga quebrar esses conceitos prévios que vocês tinham na cabecinha antes. Porque muitas das vezes a gente fala uma área preservada, uma área conservada, fazendo referência como se essa palavra fosse igual, mas ela não é, tudo bem? Preservação. Preservação é a proteção de um determinado local sem a interferência humana. Essa natureza ela é intocável. Então, quando a gente trata de preservação, a biodiversidade que está ali, ela tem uma proteção integral daqueles recursos, naturais e do ecossistema. O objetivo é manter os ecossistemas livres da presença humana e da alteração humana, porque a gente vê muitos desastres ambientais, acontecendo. Tudo isso por interferência antrópica. Antrópica é uma palavrinha que quer dizer influência humana. Então, preservação não pode ter de forma nenhuma a presença humana, tudo bem? E conservação? A conservação, aí já sim engloba a figura humana. A gente tem a proteção daquela área, só que os seres humanos podem usar os seus recursos de forma sustentável. Não pode explorar demais até acabar com aqueles recursos. Tem que ter um planejamento, tem que ter um manejo sustentável. Tudo bem? Então, a diferença é que um não tem de forma nenhuma interferência humana e o outro já tem, mas sempre pensando que os recursos naturais não podem ser esgotados, não pode usar até acabar. E agora nós falaremos sobre unidades de conservação, também chamada de UCS, é uma abreviação para esse termo. E dentro das unidades de conservação, nós temos dois tipos: as unidades de proteção integral e as unidades de uso sustentável. Então, vamos ver o que seria cada uma delas. Unidade de conservação ou UCS. As UCS, elas são espaços territoriais que podem incluir as águas costeiras, como as praias e os mangues, que devem ser protegidas por apresentarem características naturais especiais. Essas UCS,
Elas foram implementadas em 2000 no Brasil, na qual aprovou uma lei que estabelece os critérios e normas para a criação e implementação dessa gestão denominadas ASUCs. Para que os órgãos competentes criaram essas UCs? Elas têm o objetivo de proteger as áreas que estão com um potencial, por exemplo, de extinção. Então, a gente fala ali de um ser vivo, como, por exemplo, uma ave, uma espécie de planta, que pode estar entrando em extinção. Essas unidades de conservação entram para poder fazer a proteção daquela área. A gente vai observar nesse mapa aqui do território brasileiro os diferentes biomas que nós temos. Nós temos 6 biomas principais e mais um bioma que seria o bioma marinho costeiro, também muito importante. Os 6 biomas principais são o bioma amazônico, a Caatinga, Cerrado, Pantanal, Pampa e a Mata Atlântica. E mais o bioma que também é muito importante, o bioma marinho costeiro, que pega ali os mangues, o ambiente oceânico e as praias. O que acontece? Se a gente for analisar aqui, dentro de cada um desses biomas, nós temos, principalmente no bioma amazônico, né, que é o maior, nós temos 52% da área total com UCs que tem um planejamento aí de manejo. Se a gente for parar para pensar, 52% de UCs dentro desse bioma amazônico é muita coisa, não é? A gente tem 100% desse bioma, 52% daria ali um pouco a mais que a metade, sendo protegido por órgãos competentes. Sim, realmente é muita coisa, mas será que esses espaços que estão estabelecidos por lei, eles são respeitados? E a gente vai ver isso aqui agora, se são ou não respeitados. Esse mapa está na página de você 170, que trata aí é um mapa divulgado pelo ICMBio, como o anterior também. ICMBio significa Instituto Chico Mendes de Biodiversidade. E ele trata sobre as unidades de conservação que atuam dentro do território brasileiro. Esses mapas eles foram reconstituídos aí lá no ano de 2014, 2015, mais ou menos. A gente pode analisar que dentro daquela área do bioma amazônico, nós temos 52% de unidades de conservação atuantes, mas elas não são totalmente respeitadas. Dentro desse mapa, nós temos duas cores, a cor verde, que representa as unidades de conservação de proteção integral, e a laranja, que seria as unidades de conservação de uso sustentável. Então, olha só para vocês verem o quão pouco essas unidades de conservação dominam dentro do território brasileiro. Infelizmente, a lei está aí, muito bem elaborada, mas pouco fiscalizada. E aí os agropecuaristas, eles montam em cima dessas áreas porque elas têm um forte potencial, como por exemplo, solo fértil, que é bom para a plantação, bom para o gado. Então acaba destruindo esse ambiente aí, por ação antrópica. Unidade de proteção integral. Aqui a gente entra dentro das UCs, nós temos duas divisões, proteção integral e de uso sustentável. Proteção integral são as unidades de proteção que não podem ser habitadas pelo homem, sendo admitido apenas os usos indiretos de seus recursos naturais, em atividades como, por exemplo, pesquisa científica e turismo ecológico. O que acontece? Essa área de proteção integral, a gente pode linkar ela diretamente com o termo de preservação. O termo de preservação quer dizer que o ser humano não pode tocar, não é isso? Não pode alterar aquela paisagem natural. E aqui essas unidades de proteção integral, elas têm o dever de proteger integralmente aqueles recursos naturais, para que assim não haja a exploração desses recursos. E a gente tem como exemplo os biólogos que podem entrar nessa determinada área, fazer algum estudo científico, coletar dados. E o turismo ecológico, quando a gente vai lá fazer uma trilha, aproveitar a cachoeira. Mas nada além disso. É uma paisagem apenas observada. Ela não pode ser tocada ou alterada.
E aqui a gente tem algumas imagens que mostram um pouco, primeiramente, da Mata Atlântica e segundo aí do Cerrado, que são áreas que a gente pode fazer trilhas, os pesquisadores podem desenvolver ali seus estudos, mas não pode ser tocado ou alterado. A gente tem também as unidades de uso sustentável. Essa unidade de conservação de uso sustentável admite a presença dos moradores. Elas têm como objetivo compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável dos seus recursos naturais. E a gente linka essa unidade de conservação diretamente com o termo conservação. Conservação diz, pode ser tocado e alterado pelo homem, desde que o homem saiba, tenha um planejamento ali para não esgotar todos os recursos. E é isso o que pode acontecer nessa unidade, na qual pode ter a presença de moradores, pode usar dos seus recursos naturais, mas não pode esgotá-los. E aqui a gente tem alguns exemplos dos ribeirinhos, que são encontrados principalmente lá no bioma amazônico, que dependem diretamente do Rio Negro e Solimões. E aí a gente tem aqui os moradores, né, utilizando aí o açaí. Esse açaí, além dele ser consumido pela própria comunidade, pode ser comercializado localmente. A gente também tem aqui o uso da seringueira, que faz a extração do látex, que é a borracha. Também pode ser comercializado, mas lembrando, sempre sem esgotar os recursos naturais. E aqui a gente vê uma população que depende diretamente da pesca para sua alimentação. Pode ser comercializado também, mas principalmente é usado para o próprio consumo. Muito bem? Então aqui a gente finaliza o nosso conteúdo de unidade de conservação e eu vou deixar para vocês as atividades do livro, da página 154, número 2, apenas as letras A e B, não precisa de fazer a letra C, e da página 175, a número 9. E aí, na próxima aula, nós faremos a correção desse conteúdo, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. Beijos e até a próxima!